Caso você tenha perdido a apresentação dos resultados do estudo Flash Black Descobertas da última Black Friday para a próxima temporada, não se preocupe. Desenvolvemos 4 novos episódios aqui no podcast para nos aprofundarmos em seus temas e descobertas do evento, com participação especial de convidados e parceiros do Google Cloud. Esse é o Google Cloudcast, edição Varejo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Google Cloudcast. Meu nome é Daniel Leite, eu sou executivo de vendas de Google Cloud e eu tenho o meu parceiro aqui comigo, que irá se apresentar também, que é o Marcelinho. Tudo bem, Marcelinho? Tudo jóia, Dani. Olá a todos, eu sou Marcelo Gomes, eu sou especialista em modernização de infraestrutura e antes de apresentar o nosso querido convidado, gostaria de lembrar vocês que se tiverem qualquer feedback pra gente, lembre-se googlecloudcast@google.com. E hoje nós contamos com a ilustre presença do Thiago Andrade, ele que é Head de Big Data e Analytics no time da Americanas. Thiago, por favor, fala um oi para os nossos ouvintes e se apresente. Boa, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com vocês. Como vocês já disseram, eu trabalho na Americanas, toco os times aqui de Big Data, Analytics e AI. E vamos fazer esse bate-papo aí. Estamos super animados para compartilhar um pouquinho do que a gente sabe aqui. Perfeito, muito obrigado, Thiago. E eu acho que merece também uma breve apresentação da Americanas, né? Até para os nossos ouvintes saberem exatamente como vocês estão posicionados hoje no mercado. A Americanas S.A. é uma companhia nascida da fusão entre Lojas Americanas e a B2W Digital. Ela tem como propósito somar ao que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas, contando com alguns ativos bem únicos. Gente com forte cultura de dono, isso é importantíssimo, milhões de clientes e ainda poderosas plataformas de negócios, o que faz a Americanas S.A. ser o que é hoje. Como o Marcelinho bem colocou e o Thiago se apresentou, temos a nossa ilustre presença do Thiago Andrade. Ele é um entusiasta de dados com mais de 10 anos de experiência de liderança de desenvolvimento de produtos de dados. Atualmente é o Head de Big Data, Analytics e Inteligência Artificial da Americanas S.A. E agora, Marcelinho, por favor, faça a introdução do nosso tema principal de hoje. Muito bom, Dani. Então, só para a gente recapitular, né? Em 2020, o Google Cloud procurou a RGA para poder realizar o estudo Flash Black, que é a descoberta da última Black Friday para a próxima temporada. E nesse processo foi analisada a performance dos 25 maiores e-commerces do Brasil, no período da Black Friday. E ao analisar a experiência dos usuários nos sites durante a jornada de compra, foi possível descobrir oportunidades e caminhos de crescimento do varejo. Tudo através da computação em nuvem. E a divulgação da pesquisa ela ocorreu num evento realizado no dia 20/5. E hoje contamos com esse spin-off, né, do Google Cloudcast para a gente poder aprofundar em alguns dos tópicos da pesquisa no setor de varejo. Dani, de volta para você para começar com as nossas queridas perguntas aí. Retomando o tópico com que nós fechamos o último episódio, 2 momentos da jornada de compra dos usuários são muito determinantes para ter uma boa experiência do consumidor no final do dia. A descoberta dos produtos e atendimento e suporte. Esses são primordiais também, claro, para a gente engajar, as empresas engajarem o teu comprador, vamos dizer assim, no final do dia, né? Após o usuário decidir que vai ficar no site, ainda falta decidir o que comprar e sanar possíveis dúvidas dessa compra. Apesar de serem momentos bem importantes, o estudo, o Flash Black, ele descobriu que ainda existe espaço para melhora nas ferramentas de busca. Nenhum dos sites apresentou busca por imagem, por exemplo, ou voz no período que foi analisado. Informações detalhadas sobre os produtos ou mesmo uma recomendação efetiva de produtos similares naquele momento. Thiago, até vou abrir com uma primeira pergunta depois dessa minha breve introdução. Como foi a experiência da Americanas com o Google Cloud na criação de um assistente virtual que começou lá em 2019? Os assistentes virtuais de voz, na tua opinião, e outras formas de busca, estão no radar de vocês para essa jornada que a gente comenta do cliente? Fala, Dani. Acho que esse é um tema bem legal, né? Um tema divertido a gente falar. A gente começou
salvo engano, no início de 2019, fazendo aí uma parceria com o Google para trabalhar no desenvolvimento de um assistente virtual para melhorar a experiência do cliente no atendimento, seja ele ali logo do pós-venda ou propriamente após algum tempo, tá? O foco sempre é como que a gente oferece essa experiência melhor, tá? A gente sempre, apesar de trabalhar há mais de 10 anos com um ambiente digital, a gente sempre gosta de pensar como o cliente interage com a nossa marca, independente se ele está interagindo online, físico. E agora, mais do que nunca, aí, com a Americanas reunido aí, todos os ativos, tanto digitais quanto físicos, isso faz mais sentido, tá? Nessa perspectiva, a gente oferecer diferentes formas de interação, de busca, que complementam essa jornada do cliente, desde a parte do discovery do produto, né, do que ele está buscando, etc., que normalmente começa através de uma pesquisa no Google, até passar pela interação com ele dentro dos nossos sites ou dentro de uma loja física, permite com que a gente fidelize esse cliente. E acho que esse é o objetivo final de todo mundo. Todos nós aqui que estamos participando, o pessoal que está nos ouvindo, sem dúvida alguma gosta de ser bem atendido. E é exatamente esse ser bem atendido que a gente preza. Então, a questão do atendimento, através do assistente virtual, está presente nos nossos dias do nosso dia a dia. Além desse ponto, a gente também está muito antenado com as outras tecnologias, como você comentou, como, por exemplo, busca por voz, buscas por imagem, e não se atemos somente a esses universos. Obviamente, tudo isso são experimentações, desenvolvimentos, tecnologia que a gente vem trabalhando e desenvolvendo, mas como também a gente se importa com a questão de acessibilidade. Então, hoje, por exemplo, se você entrar nos nossos sites, você vai ver que a gente consegue permitir pessoas deficientes visuais navegarem e buscarem os seus produtos, por exemplo, através do nosso assistente de navegação e compra. Então, a gente tem hoje a capacidade de orientar essas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual e também a gente tem um assistente que faz a tradução de qualquer componente do nosso site para a linguagem de Libras. Então, assim, a busca, seja ela por voz, por imagem, a busca textual, os inputs, elas fazem parte do nosso dia a dia e usar essa tecnologia, essa inovação que em sua maior parte hoje aí é uma parceria que a gente tem usando alguns produtos Google, nos permite também, além de oferecer essa melhor experiência, focar na redução, na otimização de custos, tá? Então, são pontos interessantes que nos permitem oferecer essa melhor experiência, ou seja, garantir que o cliente ele vai ser bem atendido, independente de onde ele se conecta conosco, e, ao mesmo tempo, focar num processo de inovação, de trazer o que tem de novo para todos os clientes, independente das suas necessidades, consigam ser atendidos. Poxa, que legal esse ponto que você trouxe, Thiago. É super bacana esse cenário de inclusão, né? Eu gostaria de aproveitar esse gancho até para pensar de novo aí sobre a questão da pesquisa. A gente sabe que toda a aceleração digital aí que a gente tem com relação à inteligência artificial, né, foi boa parte dos tópicos dentro da nossa pesquisa, né? E tem oportunidades até para ferramentas de suporte, inclusive a parte que tem destaque aí, que é o atendimento por chat, né? E a principal descoberta, né, é que apesar da gente ter vários problemas aí pré-determinados que os chats conseguem ajudar, não são problemas únicos, né? A gente não tem... às vezes as perguntas são bem complexas, né? E os dados, eles afirmaram pra gente aí que apenas 7 dos 25 sites que foram analisados, eles conseguem resolver aí boa parte dos problemas via chat. Ou conseguem resolver os problemas via chat. Então, acho que aqui tem uma oportunidade muito grande, né, para a adoção de linguagem natural dentro dos chats, né? E o Google apresenta aí das soluções específicas para essa parte de atendimento, né, tanto o Dialogflow quanto o Contact Center AI.
Se você puder compartilhar com a gente qual foi a experiência de vocês, com a sua, né, e do time da Americanas com o Dialogflow, e como que você acredita que isso aí poderia utilizar outras empresas a atender melhor os usuários? Marcelo, esse é um projeto bem legal, que a gente gosta bastante de falar a respeito e conversar, né? Primeiro porque o desenvolvimento desse projeto, aí, usando a tecnologia do Dialogflow, permitiu com que a gente estivesse em contato direto em um dos principais canais de comunicação hoje da população brasileira, que é o WhatsApp. Então, para quem está ouvindo a gente aqui e não conhece, entra lá no site da Americanas, no aplicativo da Americanas, e se você autorizar, você vai receber, vai poder interagir com o nosso assistente virtual. Através dele, você consegue, por exemplo, acompanhar toda a jornada de compra de um produto. Então, uma vez que você entrou no site, a gente começa a comunicar com você. Sem dúvida, esse tipo de comunicação já existe internamente, existe no site, existe dentro do aplicativo, mas a gente não fica contente com isso. Por quê? Porque a gente quer oferecer uma ótima experiência para os nossos clientes, permitindo com que eles gastem o tempo deles fazendo o que eles entendem ser mais úteis e não gastando tempo buscando a informação. Então a gente muda aí de um atendimento receptivo, né, que na prática depende do cliente nos pedir a informação, para um atendimento, obviamente que uma vez autorizado pelo cliente, né, proativo, onde a gente comunica o cliente, tá? E assim, tem alguns números interessantes só para contextualizar. Hoje a gente tem uma grande célula de atendimento humano que respondem os principais canais de interação, sejam eles digitais ou tradicionais, como por exemplo atendimento via telefone. De toda essa central, cerca de 30% dos atendimentos eram única e exclusivamente para obter informação dessa jornada de compra. Então o cliente ele liga, ou ele manda um chat, ou ele manda um e-mail, porque ele queria saber, minha compra vai chegar quando? Tá em dia, não tá em dia? Já fiz o pagamento, foi aprovado? E embora todas essas informações já sempre estiveram disponíveis, o cliente ele acabava pedindo essa segunda confirmação. Então, quando a gente implementou essa solução, a gente passou a proativamente se comunicar com o cliente, né, fazendo com que ele não precise buscar a informação, a gente oferece, e a gente conseguiu medir uma redução de cerca de 38% na procura pelo próprio cliente. Então, assim, a gente viu resultados diretos. Obviamente, esse volume de redução, ele é significativo, inclusive, para a nossa estrutura, para o nosso ambiente. Com isso, as pessoas que antes ficavam única e exclusivamente ali, entendendo um pedido e traduzindo o estado daquela compra, né? A nota fiscal já foi emitida, sua previsão do seu pedido é para o dia tal. Hoje, elas estão efetivamente focando o seu tempo útil em resolver necessidades que até então a gente ainda não conseguiu automatizar, tá? Além, acho que de um outro ponto que é bem legal, que a partir do momento que a gente cria um canal de interação, é super divertido ver como os clientes interagem com esse canal, tá? E isso, obviamente, usando as tecnologias de inteligência artificial, nos permitem descobrir as intenções desses usuários. Então, um evento legal que a gente acompanhou esse ano ainda foi toda a interação que os clientes fizeram e buscaram e perguntaram para o nosso assistente virtual sobre a Páscoa. Então, eles, com o contexto de pandemia, esse ano a gente teve aquele aumento do pico próximo ali da Páscoa, vocês devem se lembrar, a gente viu os clientes interagindo muito, onde que vai ter loja, que vai ter ovo de Páscoa tal, etc, etc. Então, a gente passa a conseguir interpretar a intenção do usuário a partir do uso de uma ferramenta com técnicas de processamento de linguagem natural, uso de algoritmos aí de inteligência artificial, e com isso a gente consegue oferecer essa experiência diferenciada, colocando o produto certo, no lugar certo, oferecendo a melhor
forma do cliente se conectar com a gente, e, sem dúvida alguma, a parte fundamental dessa estrutura aí foi o ecossistema aí do produto do Dialogflow. E, Thiago, legal que você usou uma palavra que acaba, claro, resumindo, entre aspas, né, mas acaba resumindo muito do que é o varejista hoje com o seu consumidor, né, que é a experiência. E até eu puxo um ponto agora que complementa também essa experiência, que é o momento ali de efetivação da compra ou mesmo do pós-compra, que é um momento extremamente desafiador para qualquer varejista, que é a logística de entrega do produto, né? O que a gente analisou no estudo é que, mesmo dentro de São Paulo, como exemplo, o prazo de entrega de um produto ele pode ser de até 13 dias, o que acaba sendo longo demais para qualquer consumidor, né? A gente olha também na nossa visão pessoal, acaba sendo longo demais, porque às vezes você quer um produto, possivelmente chegue muito mais rápido na sua casa. Ou pensando nesse sentido, a cadeia logística, ela precisa, claro, ser eficiente, ser preditiva, e a nuvem pode ajudar com isso. Dentro do Google Cloud, especialmente, a gente tem algumas soluções bem específicas para o varejo, como o Google Cloud Buy Optimization, o Demand Forecasting, são soluções que ajudam nesse foco de trabalho, né? No caso de vocês, Americanas, vocês estão de olho nesse processo de automação, na escalabilidade da logística para os próximos anos e também como esse fator impacta o consumidor final na tua visão? Pô, essa é uma ótima pergunta, Dani. No fim, acho que é o que você colocou, tá? A experiência do cliente, ela direciona todos os investimentos e as decisões que a gente toma, tá? Como Americanas, a gente está aqui no Brasil no online desde 1999. Então, a nossa prioridade sempre foi estar presente na vida dos clientes. Você comentou um dado interessante aí, que você falou para São Paulo, eram cerca de até 13 dias, correto? Que tinham entregas, né? É isso mesmo, até 13 dias foi o que o estudo colocou. Legal. Um fato interessante hoje é que a gente traz, através do Americanas Mundo, que é nosso marketplace global, a gente hoje entrega produtos vindos direto da China em até 11 dias, tá? Então, a nossa capacidade, a nossa busca, a nossa obsessão por poder oferecer essa experiência, ela é contínua, tá? E parte dessa estratégia é suportada 100% por uso de tecnologias em cloud, tá? Sem essa capacidade, essa escalabilidade, a gente jamais conseguiria. E como a gente está falando de logística, não tem como distanciar a conversa dos ativos físicos, né? Então, no último ano de 2020, embora tenha sido um ano atípico, a gente abriu mais 5 novos centros de distribuição, totalizando hoje mais de 20, salvo engano, acho que são 22 no total, em 12 estados do Brasil. Além dos centros de distribuição, para quem não conhece, que são aqueles galpões enormes que você mantém um grande estoque, a gente trabalha com mais de 200 hubs, tá? O hub é um espaço que você armazena produtos de maior giro, tá? Então você já mantém um hub próximo das cidades, dos grandes centros, etc., para poder oferecer essa experiência. No total, a gente hoje tem mais de 1.700 lojas físicas. Então, essas lojas hoje também servem como pontos de envio, de coleta e de devolução dos produtos para os nossos clientes. O que a gente consegue com tudo isso, tá? Acho que essa é a grande pergunta. O O2O, que é como a gente chama, né, que é o online to offline, ou seja, o cliente compra online e recebe no offline, seja na casa dele ou numa loja, ele já existia no nosso negócio há alguns anos, mas com o advento aí da pandemia de Covid, esse projeto ele ganhou uma relevância, ganhou uma significância e acelerou assim absurdamente, tá? Então, ainda em março, mais ou menos, foi quando a gente iniciou o lockdown,
ali, acho que se eu não me engano, na segunda, terceira semana de março, a gente já estava fazendo entrega em um dia para as grandes regiões, grandes centros, né, populacionais. Eixo, Rio-São Paulo, Sudeste, algumas capitais do Brasil, que permitiam a gente ter esse volume. Com a entrada da pandemia, a gente passou a ter a necessidade de fazer isso com uma frequência maior e com uma menor janela de tempo, porque o sortimento mudou. Os clientes eles passaram a ter a necessidade de comprar produtos de bens e consumo, como, por exemplo, a parte de supermercado. Então, a gente acabou acelerando todo o nosso fluxo de entrega em 3 horas, tá? Só no primeiro trimestre desse ano, a gente fez mais de 2 milhões de entregas em até 3 horas em todo o Brasil. Isso significou cerca de 13% do nosso total de entrega, tá? E são números bem expressivos quando a gente pensa. Como é que você viabiliza isso, né? Que acho que essa é a parte legal do pessoal que está nos ouvindo entender. Imagina que você tem que fazer um pedido online, ou seja, no seu aplicativo, você entra ali, o nosso time aqui da Americanas, ele recebe esse pedido, ele tem que processar, ele tem que emitir nota fiscal, ele tem que passar essa informação para ou o centro de distribuição, ou o hub, ou a loja física onde tem esse produto. Aí quem está dentro desse ambiente tem que receber essa informação, emitir a nota fiscal, coletar o produto, empacotar, acionar um transportador que vai coletar esse produto em algum lugar e levar isso até a casa do cliente. Só assim, descrevendo de forma simples, já dá para entender um pouco da complexidade de você executar isso com maestria. Se a gente não tiver a tecnologia certa e a escalabilidade dos ambientes de cloud, a gente jamais conseguiria fazer isso nessa jornada. E a parte legal foi, isso tudo que eu comentei foi 2020 ainda, né? Para esse ano, para 2021, o nosso foco já não é mais 3 horas, é o que a gente chama de Ultra Fast Delivery, tá? O que é o Ultra Fast Delivery? São entrega em poucos minutos. Então, no início do segundo trimestre, a gente divulgou, acho que foi início de abril, por exemplo, começo de abril, uma aquisição que a gente fez de uma startup aqui do estado de Espírito Santo e que deu origem ao que a gente lançou agora no mês de julho, que é o Americanas Delivery. Então, pelo aplicativo do Americanas Delivery, que é um novo aplicativo, um cliente ele consegue hoje entrar, comprar itens de conveniência, comprar itens de supermercado, farmácia, restaurante, pet shop e receber isso na sua casa em poucos minutos. Então a gente muda o paradigma e a experiência de compra do cliente e sem tecnologia, sem escalabilidade, sem produto de cloud, a gente jamais conseguiria e estaria apto a dar esse passo na jornada em direção a atender as necessidades de consumo, surpreender os clientes e entregar uma boa experiência. Poxa, Thiago, muito legal essas informações. Eu realmente não sabia nesse nível de detalhe. Mas aproveitando exatamente esse contexto que você compartilhou com a gente, né? Vamos pensar que aí, se todas as empresas implantarem os mesmos recursos nos próximos anos, vai ter ainda espaço para diferenciação nesse mercado? Cara, essa é uma pergunta é até engraçado. Isso me lembrou uma situação. Isso entrega um pouco minha idade, mas não tem problema. Acho que entre nós aqui vai funcionar bem. Os ouvintes talvez vão ter que procurar aí. Mas vocês devem lembrar que no início lá da década do século ali de 1900, acho que foi 1920 por ali, quando a Ford começou a fabricar os carros em alta escala, né? E o Henry Ford, que era o fundador, ele... enfim, não sei se foi uma brincadeira, mas essa citação é famosa, que ele fala que todo cliente podia comprar o carro da cor que ele quisesse, desde que fosse preto. Então, acho que assim, trazendo essa brincadeira para a realidade, esse tempo hoje já passou. Significa o quê? Quando você pensa num carro, todo carro hoje, ele tem motor, ele tem volante, ele tem pneus e ele precisa de um combustível, seja ele de combustão ou elétrico, certo?
como é que a gente traduz essa realidade do carro através da experiência que as pessoas têm em dirigir o seu carro, certo? Então, tem pessoas que se satisfazem com um carro mais simples para atender a sua necessidade de locomoção, tem outras pessoas que nem isso precisam, preferem um elétrico, tem outras que gostam de um carro de luxo, tá? Então, sem dúvida alguma, o nosso foco aqui, trazendo agora para o mundo de tecnologia, o nosso negócio, ele tem o mesmo motor que outros podem ter, ele tem o mesmo volante, ele vai ter os mesmos pneus, mas o nosso diferencial, onde a gente se foca, sem dúvida alguma, é em promover essa experiência. Então a gente traz o que tem de melhor dentro do mercado, o que tem de melhor de solução de parceiros como vocês, como o Google, para poder repensar como a gente oferece a melhor experiência, garantindo que os clientes comprem com a gente, voltem, estejam satisfeitos e, mais do que isso, sejam nossos embaixadores, tá? E até brincando aqui com um paralelo lá do Henry Ford, foi no início do século de 1900, ali, século 20. Não sei se todos sabem, mas assim, no Brasil, a primeira Lojas Americanas, ela foi aberta em 1929. Então, assim, a nossa história é quase centenária já. A gente passou por todos os contextos globais de guerra mundial, ditadura no Brasil, planos de inflação, plano real, tudo que possa imaginar. E continuamos evoluindo. Então, acho que essa solidez também que a gente criou, que a gente conquistou, acho que todo mundo, a maior parte das pessoas tem alguma lembrança de quando criança, de comprar chocolate, bala, de comprar material escolar nas lojas americanas. Então tudo isso cria essa diferenciação que a gente, com cabeça de dono, de sócio, faz com que, independente de usar as mesmas soluções, a gente consiga oferecer uma experiência diferenciada. Então, sim, acho que respondendo diretamente a sua pergunta, dá para você se diferenciar oferecendo o mesmo tipo de tecnologia e usando o mesmo tipo de tecnologia que qualquer outra empresa que esteja nesse mercado também tem acesso. A diferença é em como que você personaliza isso para o seu cliente. Vocês estão vendo que o Google Cloudcast não é simplesmente um podcast para falar de tecnologia, ele traz clientes que também dão pitadas de história. Muito legal saber esse tema da primeira loja que abriu. O que você falou é legal, né? A marca em si, o trabalho de vocês, ele permeou tudo que o Brasil passou politicamente falando, né? E também do lado econômico, com subidas e descidas da nossa economia. Isso é muito bom. Muitos desafios, Dani. Pode ter certeza que sim. Você os vive no dia a dia, com certeza, né? Isso aí. Olhando para esse contexto aí, fazendo até um resumo de tudo que a gente falou um pouquinho, eu acho que construir a relação duradoura com os clientes e manter essa confiança, manter a fidelidade a longo prazo, talvez seja o resumo de um pouco do que a gente falou, né? O que é realmente importante. Apesar dessa importância, se a gente olhar para a pesquisa, para o estudo que foi feito, a avaliação desse tópico de construção de confiança com os clientes, ela não foi tão alta. Ela alcançou, para ser mais assertivo aqui, 51,9% quando a gente olha na amostragem da pesquisa. Tiago, me fala uma coisa, como que as empresas podem se mobilizar para retomar esses índices de confiança com o cliente? Aí olhando também no viés de competição de mercado, que acaba crescendo bastante, a pandemia talvez acirrou muito mais isso, né? As empresas se expondo mais ao mercado. Então, como é que eu consigo retomar esse índice de confiança? E também pensando na visão das soluções que a gente falou, será que somente a implementação dessas soluções seriam suficiente para gerar esse índice de confiança, de fidelização de marca? Acho que é legal, como você está muito inserido nesse mundo, se puder compartilhar com a gente, ficaria muito bom. Legal. Bom, eu vou falar pela Americanas, tá? Que obviamente, de forma simples, que é a nossa experiência aqui.
E talvez isso possa ser útil aí para o pessoal que está nos ouvindo. Confiança foi algo assim que sempre esteve nas nossas discussões, tá? E por que isso é importante? Acho que essa é a grande verdade, né? Por que o cliente confia ou não confia em uma determinada marca? Começa pela sua estratégia, tá? Então, no nosso caso, o cliente ele sempre esteve no centro da nossa estratégia. A gente toma as decisões de para onde a gente vai, o que a gente faz e como a gente faz com base no que o cliente espera da gente. Então, isso nos conecta sempre com esse mundo de tecnologia, de dados e principalmente de como a gente toma esse tipo de decisão, tá? Então, medir a experiência do cliente é algo extremamente importante e que a gente aqui é absurdamente obcecado, tá? Só assim como curiosidades, hoje a gente tem historicamente o maior NPS do e-commerce no Brasil. Para quem não conhece, NPS é uma medida de satisfação do cliente, tá? Que é aquela pesquisa que você recebe sempre que você faz alguma compra ou tem alguma interação, que pergunta, você recomendaria essa loja ou você recomendaria Americanas para um colega? E aí tem um índice de 0 a 10 ali, tá? Nessa medida é feito-se algumas continhas ali e geram uma nota final. Então hoje, nosso NPS, segundo o Reclame Aqui, que é uma instituição pública que mede o NPS de diversas empresas, eles nos classificam aí com NPS de 8.7, tá? Que é o maior, principalmente na nossa operação própria, que a gente chama de 1P, onde a gente detém o controle de todo o estoque, de todo o sortimento, estratégia comercial e afins, tanto como no 3P, que acho que essa é a grande novidade, porque o Marketplace, que é o shopping virtual, né? Ele veio para o Brasil mais ou menos em 2015, 2014, 2015, nos grandes e-commerce, e sempre existiu essa diferença de experiência entre a operação própria e a operação 3P, como a gente chama, que é a operação do Marketplace. E a gente foi o primeiro Marketplace no Brasil a ser reconhecido aí pelo Reclame Aqui com o selo RA1000, que é um selinho ali de que a gente realmente se preocupa com o nosso cliente, a gente resolve o problema dele quando isso acontece, porque a gente sabe que pode acontecer, então a gente leva isso muito a sério, tá? Então isso se conecta com o nosso objetivo de manter o cliente sempre no centro das nossas decisões. E acho que tem alguns números interessantes que dá para a gente compartilhar aqui com vocês. Esse ano aqui de 2021, no primeiro trimestre, a nossa base de clientes ativos ela alcançou 48 milhões de brasileiros, tá? Quando a gente olha a nossa base total, ela passa de 90 milhões. Se a gente pensar que a população do país, toda a população, ela atinge cerca de 220 milhões, a gente está falando aí de 50% da população brasileira sendo cliente da Americanas em algum momento recente da sua vida. E o quanto a gente cuida do nosso cliente, se preocupa com ele e tenta construir essa relação de confiança, de longevidade, a gente consegue medir através desse indicador principal, que é o NPS, mas também através de prêmios, reconhecimentos que a gente recebe do mercado, tá? Então, nessa última Black Friday de 2020, a Americanas ela ganhou o prêmio de, em primeiro lugar, o prêmio de Black Friday de verdade, que aqui no Brasil, vocês devem lembrar, logo quando começou a Black Friday, rolava muito algumas diferenças de preço, né? O pessoal aumentava o preço para falar que estava dando um desconto maior. Então criou-se esse prêmio se eu não me engano, é da Proximídia, e para a gente é um orgulho muito grande os clientes nos reconhecerem como sendo um e-commerce, um ecossistema, uma plataforma onde eles sabem que eles podem contar com a gente, eles podem comprar produtos que vão ter descontos coerentes, descontos justos, que realmente são descontos válidos, e isso nos dá a segurança de que
a construção desse ecossistema, desse mundo de tecnologia, de varejo, a conexão deles está no caminho certo. A única forma da gente medir isso é através dessa satisfação do cliente. Então, se eu puder compartilhar uma dica para as empresas buscarem essa retomada de confiança, primeiro pensa no cliente, se coloca no lugar dele, né? Coloca ele no centro da sua estratégia. O que você tem que oferecer? Se você fosse o cliente, o que você gostaria de encontrar? Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de receber o seu produto? De navegar no seu site e por aí vai, tá? Depois que você decidiu esse modelo e eu vou atuar aqui, vou ter esse comportamento, vou fazer esse nicho, aí trabalhar fazendo um uso intenso de tecnologia, obviamente, para viabilizar a construção, mas principalmente de dados. Através deles, você vai conseguir medir esses índices de satisfação, você vai conseguir saber métricas de como o cliente está interagindo com a sua marca, seja antes, né? Igual a gente começou aqui falando sobre a jornada de compra, onde o cliente busca o produto inicialmente, fazendo pesquisas genéricas, etc., até o pós-venda, a fidelização, onde você ali na prática oferece uma experiência muito boa. Então, uma combinação aí de uma estratégia centrada no cliente com um uso intenso de tecnologia e dados vai permitir com que você garanta, ou pelo menos que você saiba, né, qual é o real índice de confiança que o consumidor tem na sua marca. Aí cabe a você analisar bem esses dados e tomar as melhores decisões. Acho que são as dicas aí bacanas que eu consigo compartilhar com todos vocês. Olha, eu não diria nada mais, e vou deixar o Marcelinho também falar, mas nada mais do que maravilhosas informações que você colocou, porque nos dá uma aula, e para quem está nos ouvindo, de como hoje Americanas olha para o seu cliente, como vocês hoje vou usar um termo mais de mercado, né, mas como back-office, né, como que as equipes de operação olham para o cliente, mas que no final do dia, essa experiência que você falou da jornada, de estar próximo, de fidelizar, acaba sendo colocado em primeiro plano sempre, independente do tipo de atuação. Thiago, muito feliz pelas informações que você passou pra gente aqui hoje. Acho que realmente está sendo um episódio muito legal, né, Marcelinho? Com certeza. Nossa, e foi sensacional até a brincadeira que você fez. Como o Dani falou, você trouxe até um pouco de história aí para os nossos queridos ouvintes. Então é legal a gente dar um pouco de contexto, né? Para a gente utilizar outros exemplos para mostrar como que a gente pode exemplificar o dia a dia aí que a gente tem no contexto de e-commerce. E, como você falou, a experiência aí, acho que é o cenário principal. A gente, também como cliente, né, sabe o quanto é difícil esperar aí, quanto mais tempo demora, principalmente quando atrasa, né, é sempre mais complicado. Então, é super bacana o contexto que vocês estão fazendo. Até pensando nesse cenário que você falou, da visão de mundo, né, de vocês conseguirem trazer coisas de outros países, até da China, num tempo rápido, é muito bacana. Queria agradecer aí todas as informações que você compartilhou com a gente, Thiago. Que isso, pessoal. No fim, eu que agradeço aqui pela oportunidade de participar do podcast. Eu não vou falar o nome do episódio, porque senão eu vou travar minha língua aqui. Mas foi um prazer aí, sem dúvida alguma. A gente tem uma parceria de longo tempo aí, Americanas e Google. E a gente enxerga hoje vocês como um parceiro estratégico, um parceiro que realmente viabilize com que a gente consiga executar a nossa estratégia bem feita, através aí desses pilares que eu coloquei, de ter o cliente sempre no nosso centro de tomada de decisão, de definição de estratégia, e principalmente através da tecnologia que a gente faz uso, conseguir efetivamente escalar as soluções que a gente precisa. Como eu comentei, a gente hoje está presente em todos os estados brasileiros. A gente tem uma cobertura de 99% das cidades brasileiras, né? Então isso é super legal também.
E para a gente poder chegar ali na casa de cada cliente e oferecer essa experiência de entrega em minutos, é um desafio que sem tecnologia, sem dados, sem inteligência artificial seria impossível. Então, a gente está aqui compartilhando um pouquinho só desse aprendizado e é muito bacana poder dividir isso com vocês. Com certeza. Por isso estamos juntos e vocês são um dos top varejistas do Brasil e isso nos deixa muito felizes estarem conosco no Google Cloud também. Essa parceria estendida acaba resumindo muito do que você disse. Obrigado novamente, Thiago. Marcelinho, obrigado. Ficamos por aqui com mais um episódio do Google Cloudcast. Muito obrigado a todos e até a próxima.